A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a minha e a sua vida. Sou o Diácono Gabriel e estamos mais uma vez no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos estudando a lição dos adultos, cujo tema é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Um ensino bem edificante para a nossa vida. O comentarista da lição é o pastor Silas Queiroz. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que nós seremos edificados pelo poder da palavra de Deus. Pastor André. Amém, Diácono Gabriel, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amigos, inscritos neste canal Escola Bíblica, que nos dá aqui a honra, o privilégio de tê-los conosco. Continue enviando para mais amigos, nos apoiando neste trabalho, que não é fácil, né? Mas juntos estaremos aqui para aprendermos e assim também expandirmos o Evangelho, a palavra do nosso Deus, do nosso Criador, para que outras vidas sejam alcançadas. Estamos hoje na lição de número 3, cujo tema é Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O texto áureo nos ensina: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde queres que tu fores, irei eu, onde queres que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16. A verdade prática nos ensina a amar uns aos outros sem nada a exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ver hoje, a introdução diz que os personagens principais deste livro, né, no caso, é Ruth, Noemi e Boaz, ok? Nesta lição estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um profundo aleluia, e um profundo amor e uma intensa mutualidade, o caráter voluntário da doação pessoal da sogra e nora e um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera, né? Vamos observar aí, hoje, esta amizade e esta relação entre nora e sogra, que de fato era verdadeira e unida em um propósito maior aí, que era sair daquele momento de adversidade que elas estavam. Eu já passo o primeiro tópico, a proposta de Noemi, o subtópico, uma crise em família, ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. O primeiro subtópico aqui vai abordar esse tema, né? Uma crise em família. Vai enfatizar a circunstância da vida de Noemi para entendermos a importância de seus atos e de suas atitudes. A partir dessa perspectiva, desse cenário de dificuldade, vemos que Elimeleque, o marido de Noemi, morre. E Noemi agora é uma viúva com dois filhos. Dois filhos que, olhando pela perspectiva histórica, é extremamente provável desses dois filhos serem doentes. Por quê? Eu vou explicar para os irmãos. Diferentemente dos dias de hoje, que a gente escolhe o nome de um filho simplesmente para diferenciar uma pessoa da outra, pastor André, ou porque a gente acha bonito, na cultura judaica os nomes podem ser apresentados como, por exemplo, um momento que aconteceu na sua vida. Vemos esse paradigma, esse modelo em Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 22, onde o próprio Moisés vai dizer: o qual deu à luz um filho, ele colocou o seu nome de Gerson, porque significa peregrino fui em terra estranha, né? Então, Gerson significa peregrino. Moisés coloca o nome do seu filho baseado numa condição de vida que ele estava vivendo naquele momento, né? A gente vê também esse modelo, né, em Gênesis capítulo de número 29, versículo de número 35, onde vai dizer: de modo que concebeu e deu à luz um filho, e disse: louvarei ao Senhor. Por isso o seu nome se chamou Judá. Judá significa louvor, né? Então, naquele momento, aquela mulher estava louvando ao Senhor e, baseado ali na sua vida, ele colocou o nome
do seu filho de louvor, que é Judá. O próprio Jesus, ele foi exemplo disso quando o profeta Isaías profetizou a respeito do próprio Jesus. Ele vai dizer: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, e a virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será chamado de Emanuel, que traduzido Deus conosco. Jesus, ele veio para mudar a dispensação, trazer o período da graça, nos religando ao Pai, e baseado aí no que ele veio fazer aqui para a terra, assim foi o seu nome. Então a gente vai ver isso na vida de Noemi, de modo que a própria lição vai dizer. A vida de Noemi, né? Noemi significa agradável, baseado na pessoa que ela é, né? Agradável. Tornou-se amarga, como ela mesmo diria, tempos depois, preferindo ser chamada de Mara. A gente vai ver que, baseada no seu estilo de vida, agora perdendo tudo, ela deixou de ser chamada Noemi, que significa agradável, e preferiu ser chamada de Mara, que significa amargosa, né? E a gente vai ver aqui, nesse primeiro subtópico, uma crise em família, a mudanças de nomes para edificação e para a gente entender o contexto aqui da história. Passo o segundo subtópico ao pastor André, tirando força da fraqueza. Obrigado, Diácono Gabriel. Tirando forças da fraqueza, não é isso? Vamos observar que todas as pessoas, a lição aqui nos ensina, cristãs ou não, passam adversidades na vida, sim ou não? A palavra de Deus, ela é clara. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, nos ensina, ó, no dia da prosperidade, goza bem do bem dela, ou seja, no dia que está tudo bem, desfrute dela. Porém, no dia da adversidade, considera, porque Deus faz uma em oposição à outra, para que o homem nada descubra depois do que há de vir. Olha aí. Seria muito bom se todos os dias da nossa vida fosse só de gozo e alegria, mas nós sabemos que fazemos parte da geração adâmica, caída e corrompida. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Entrou o pecado, entrou a morte, as doenças, as enfermidades residem neste mundo corrompido. Em Cristo Jesus somos sim mais que vencedores, mas não estamos imunes às adversidades da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 13 nos ensina: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir e estar firmes nos dias maus. Havendo tudo feito tudo isso, permanecei firme. Quais são as armaduras de Deus? Nós aprendemos no trimestre passado, né? Sobre o caminho, a oração, a palavra de Deus, o jejum são as armaduras que Deus deixou para o servo de Deus, para a serva de Deus, porque o dia mau, hora ou outra, ele bate a nossa porta, né, Diácono Gabriel? A palavra de Deus é clara também em Mateus capítulo 7, versículo 24, o Senhor diz assim: compararei um homem prudente, uma pessoa prudente, aquele que não apenas é ouvinte das minhas palavras, mas também praticante. E lá o Senhor continua na parábola dizendo: é como um homem sábio que edificou, construiu a sua casa, a sua vida, os seus propósitos sobre a rocha. Mas o homem insensato construiu, aquele que ouve as palavras e não pratica, construiu a casa sobre a areia. Mas a Bíblia diz que vieram os ventos, as tempestades, ou seja, as lutas, os problemas da vida, e combateram com a casa do homem prudente, mas também com a casa do homem insensato. Observe que as lutas ela vêm sobre a vida do homem prudente, como a do homem insensato. Mas fato é que a casa que estava alicerçada na rocha, de um homem que ouve a palavra de Deus, coloca em prática na sua vida, de uma mulher sábia que pratica a palavra de Deus, de uma família que está alicerçada no Deus vivo e poderoso da palavra, as lutas vêm, as tempestades vêm, mas nós permanecemos firmes, crendo no Senhor, resilientes, aguardando firme que uma hora Deus vai dar vitória, aquela luta vai cessar. A palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Às vezes é óbvio, essa noite demora um pouquinho para passar, porque ali Deus não está falando literalmente que seria uma noite, tem lutas que demoram um pouco mais para passar sobre as nossas vidas, mas devemos permanecer firmes e fiel. Mateus 6,34 também diz: ó, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará consigo as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu
mal. Olha aí que coisa linda, tá vendo? Noemi não se escondeu atrás dos seus sentimentos. A luta veio, a abateu. Ela também não explorou aquela autopiedade, o vitimismo, né? Como muitos fazem, né? Ah, eu já estou velha, eu não tenho condições, vocês vão ter agora que se virar para cuidar de mim. Nós não vimos em nenhum momento Noemi fazendo isso. Por quê? Porque era uma serva de Deus, né? O Deus de Israel habitava dentro da casa de Noemi. Me faz lembrar Daniel, que foi transportado para a Babilônia, mas a Babilônia não habitava dentro dele. José foi transportado para o Egito, mas o Egito não o corrompeu. Ele ainda tinha consigo os costumes do Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, os seus antepassados. Noemi não era diferente, habitava nas terras corrompidas de Moabe, onde o texto bíblico diz que era um povo prostituído, adorava falsos deuses, todo tipo de corrupção habitava naquelas terras, mas dentro da casa de Noemi, embora a luta chegasse na sua porta com o falecimento do esposo e dos filhos, ela nunca deixou de crer no Deus de Israel. Louvado seja Deus, né? Quando soube que Deus havia abençoado a terra, o texto de Rute 1, versículo 6, vai dizer que Noemi se levantou e partiu com as noras para em busca da promessa, em busca do Deus que ela sabia que era o Deus de providência, né? Esse subtópico aqui é um pouco comprido, tá? Eram 120 quilômetros, imagine, Diácono Gabriel, das terras de Moabe até Belém. Era longe, era um grande desafio para uma mulher idosa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é isso? Mas aqui a lição nos ensina que Noemi soube tirar forças da fraqueza, olha aí, subindo e descendo pelas montanhas. Ela, em tempos difíceis, ela não se deteve. Ela falou, eu sei o Deus que eu sirvo. Se Deus está abençoando, voltarei eu para as minhas terras, né? Aqui a lição ensina que se ela tivesse entregado aos seus sentimentos de autopiedade, de vitimismo, como tem muita gente que se entrega, não luta, não batalha, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. E aqui a lição termina nos ensinando. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Provérbios 24:10 diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, tuas forças serão pequenas. Amém? Assim eu já passo aí ao diácono Gabriel, segundo o terceiro subtópico, sem manipulação emocional. Glória a Deus. Nesse terceiro subtópico vai deixar bem claro, né? Como o pastor André disse, que não houve um apelo emocional, né? O terceiro subtópico diz que Ruth e Orfa decide, né, continuar com Noemi, mas no meio do caminho Noemi tem uma atitude de uma pessoa que realmente é cheio do Espírito Santo. Não tem coisa mais linda do que você ver a atitude de uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a pessoa que tem o Espírito Santo, ela é capaz de se prejudicar para o bem do próximo. A gente vê isso através da vida do próprio Jesus, quando a gente lê Lucas capítulo de número 7, Jesus ele vai até a cidade de Naim e, resumindo a história aqui, a Bíblia narra que Jesus ele toca no filho da viúva de Naim que estava morto, mas tem um porém. Em Levítico capítulo de número 19, versículo de número 11, vai dizer que todo aquele que tocar no impuro imediatamente se torna imundo. E quando Jesus ele toca naquele menino, imediatamente aos olhos de todos, Jesus ele passa a ser uma pessoa imunda. Mas eu trago uma verdade aqui para você. Jesus ele não estava preocupado em saber das consequências que ia levar ele a tocar naquele menino. A preocupação dele era resolver o problema daquela mulher. O problema daquela mulher. Então, a gente vê isso na vida de Noemi. A gente vê aqui que Noemi, ela não estava preocupada no seu bem-estar, ela não estava preocupada no que iria acontecer ou se ela iria ficar sozinha. A gente está falando num contexto onde ela é uma viúva e já avançada de idade, ela não estava preocupada se ela iria ficar sozinha nas consequências. Ela estava preocupada no bem-estar dessas mulheres, né? E aqui a gente vê claramente o amor ao próximo. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo fala sobre o amor, né? Quando lemos 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai dizer: ainda que eu falasse
falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse o amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ele continua dizendo: e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse uma fé de maneira tal que transportasse os montes, sem o amor de nada valeria. Então a gente vai ver aqui um ensino muito importante para nós, né? Em relação ao amor, usando como base a vida dessa mulher, que deixou de fazer as suas próprias vontades para benefício do próximo. E Deus, ele nos chama na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê isso. Deus chamando pessoas para se abdicar dos seus próprios desejos para benefício do próximo. Passo aqui o segundo tópico ao pastor André, a convicção amorosa de Ruth. O primeiro subtópico, uma amizade provada e aprovada. Amém, diácono Gabriel, muito bem explicado, né? E esse amor é o amor altruísta, né? Que significa quem se doa ao próximo sem exigir nada em troca, né? Que nós possamos aprender com esta prática de um amor altruísta, ao qual nós possamos fazer algo para alguém sem exigir nada em troca, né? Foi exatamente isso que Ruth se propôs a fazer, louvado seja Deus. Nesse tópico 1 aqui, uma amizade provada e aprovada, nós vamos ver isso. Aqui o comentarista ele faz uma comparação entre Orfa e Ruth. Ele vai dizer que Orfa amava Noemi. Sim, a própria Noemi, ela testificou de que as duas noras foram boas duas noras, quando ela disse assim: que Deus use de benevolência com vocês, como vocês usaram comigo e com os falecidos. É muito interessante, diácono Gabriel, porque essas moças eram moabitas, os filhos não poderiam se casar com estrangeiras, mas eu tenho certeza que quando Elimeleque e a família saem tristes, desesperados, desesperançados, porque havia fome em Israel, e quando eles acampam nos campos de Moabe, tenho certeza que os filhos ali, a situação melhorou, os filhos acabaram se enamorando e se casando com as moabitas, que por sua vez, por serem estrangeiras, tinham os costumes dos seus povos, que era o costume da idolatria. A própria Bíblia diz que era um povo de muitas iniquidades, depravação sexual, enfim. Mas quando as moças se casam, tenho certeza que elas se convertem ao Deus de Israel pelo bom testemunho que Noemi, Elimeleque e a casa de Noemi dava, porque com certeza elas habitavam em Moabe, mas continuavam temendo e servindo a Deus dentro de sua casa. Eu tenho certeza que as moças, as noras, pegaram e se converteram ao Deus de Israel através do bom testemunho da vida de Noemi. Louvado seja Deus, né? Então aqui o escritor ele ensina: Orfa amava Noemi, sim, com certeza, mas seu sentimento e força moral não eram tão grandes como o de Ruth. É uma comparação que ele faz aqui. Quando a sogra disse pela segunda vez, né, Noemi dizendo: olha, volta para a casa dos seus pais, elas tinham direito, inclusive, de se casar de novo. Noemi chega a dizer: seria impossível ter filho nessa idade e vocês não esperariam eles crescerem por sua vez, né? Então, o certo é vocês voltarem, pela lei, vocês voltem para a casa dos seus pais e continuem as suas vidas. Assim, Noemi também estava mostrando uma atitude de amor, querendo assim o bem-estar das suas noras, não é verdade? O texto sagrado diz que Orfa se despede beijando a sua sogra e decide voltar. Mas o texto sagrado diz que, porém, Ruth capítulo 1, versículo 14, que Ruth, porém, se apegou a Noemi, né? Ou seja, não vamos fazer uma comparação e dizer que Orfa foi errado, até porque ela tinha direito de voltar. Mas, de certa forma, Ruth, talvez por um propósito divino, não é isso? Se apegou a Noemi. O sentimento, eu sempre falo que os padrões de escolha de Deus é muito pautado também nas nossas atitudes aqui. Louvado seja Deus, né? Eu falei na aula passada que quando o anjo Gabriel ele visita Maria, ele diz a ela que Deus havia visto graça na vida dela, não é isso? Você pode observar também que quando Deus testifica o bom testemunho do servo Jó, ele diz: tem visto meu servo Jó? Ou seja, Deus estava sempre observando as atitudes de Jó. Lembra de Cornélio, quando Pedro vai à casa dele? Deus disse: eu tenho visto as tuas orações, ouvido as tuas orações e visto as esmolas que você faz. Ou seja, os padrões de escolha do nosso Deus é muito pautado
no nosso comportamento aqui na terra também. Sempre foi graça, louvado seja Deus. Então, uma amizade provada e aprovada. A firmeza e altruísmo de Noemi, ou seja, altruísmo é aquele que dá o amor ao próximo sem exigir nada em troca. A firmeza e o altruísmo de Noemi, novamente, revelam, ela insiste que Ruth faça o mesmo. Ela insiste, ela vai mais uma vez a Ruth e fala, tem certeza? Por que você não acompanha a sua cunhada e volta para a terra dos seus pais? Mas o escritor aqui vai dizer que através desta atitude, desta insistência de Noemi em que Ruth voltasse, porque órfã já tinha voltado, isso fez com que extraísse mais ainda do interior de Ruth um sentimento maior ainda de querer ajudar a sua sogra. Eu entendo que ela disse assim, poxa, se ela essa vontade que ela tem de que eu volte é porque ela quer o meu bem. Fazendo isso, Ruth entendeu, eu não posso deixar essa minha sogra sozinha. Eu não posso deixar uma senhora dessa idade viajar 120 quilômetros para os padrões da época, no lugar seco, uma senhora avançada de idade, era bem provável que talvez nem chegasse até o destino. Então ali Ruth, como o diácono Gabriel muito bem colocou, ela se abnegou das suas vontades próprias, dos seus benefícios, pois ela já estava ali na sua terra, podia procurar a casa dos pais, voltar para o conforto, casar-se novamente, mas a atitude de Noemi aqui, o comentarista da lição diz que conseguiu extrair do interior e do coração de Ruth ainda mais um sentimento de amor para com a sua sogra. Ela decide aí sim unir-se ainda mais à sua sogra no propósito de voltar para Belém e de reconstruir uma vida, que não seria fácil, nós veremos aí no caminhar da lição. Ou seja, amor não é somente em palavras, né? 1 João 3,18 vai dizer, filhinhos, não amemos somente em palavras, mas em obras e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é verdade? 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, vai dizer, louvado seja Deus, que aquele... Não, perdão, aqui eu estou no outro texto. Tiago capítulo 2, versículo 17, vai dizer, assim também a fé sem obra, ela é morta, não é verdade? Então ali, Ruth, ela usou a fé que ela aprendeu com a sua sogra, porque para percorrer 120 quilômetros, na situação que as duas se encontravam, sem saber o que encontrariam lá em Belém, sabiam que Deus estava restaurando, mas elas sabiam que chegando lá, teriam que recomeçar a vida, né? É um ato de fé que Ruth teve, e assim, por isso, Deus a honrou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que texto interessante, não consta da lição, mas eu trouxe Romanos capítulo 13, o versículo 29, diz assim, ó, Deus é Deus apenas dos judeus? É uma pergunta. Ora, ele não é isso? Igualmente, Deus é Deus de todos os povos, evidentemente que sim, também é Deus dos gentios. Olha aí, sempre foi graça. Quando nós olhamos para Raabe, quando nós olhamos para Ruth, na verdade, embora Deus escolhesse a nação de Israel, estabelecesse leis duras, que apedrejavam, que matavam, pela dureza do coração do homem, na verdade sempre foi graça, porque Deus olha para todos igualmente, para todos aqueles que têm o coração disposto a buscar a Deus, como esta mulher Ruth. Por isso Deus iniciou uma obra também de salvação na vida dela. Assim eu já passo aqui, louvado seja Deus, o segundo subtópico, amizade na adversidade. Glória a Deus. Esse tema aqui é muito lindo, né? Porque nos dias de hoje é muito difícil você achar pessoas que estão dispostas a ajudar você no momento difícil, né? Nós que somos cristãos, nós que somos cheios do Espírito Santo, devemos exercer essa amizade, né? Há diversos versículos na Bíblia, há diversas histórias, amizades na Bíblia que foram construídas debaixo de muita dificuldade, né? Como, por exemplo, a vida de Davi e Jonatas. Foi baseado, né, a sua amizade foi construída debaixo de um tempo muito difícil. Davi estava passando por um momento muito difícil, onde o próprio pai de Jonatas, Saul, rei de Israel, estava procurando matar Davi com inveja.
E é nesse momento, nesse cenário de dificuldade, onde o próprio Davi estava sendo jurado de morte, que essa amizade entre Davi e Jonatas foi cada dia mais sendo construída e cada dia mais sendo alicerçada, né? A amizade, como por exemplo de Paulo e Timóteo, né? A Bíblia não deixa claro que Timóteo, né, ele estava passando por dificuldades, mas através da exegese bíblica, estudando a história, a gente vê que Timóteo ele era um jovem pastor de Éfeso, e a gente vai ver que essa cidade ela era entregue à idolatria. Essa cidade era uma cidade, estamos falando de um contexto onde muitos cristãos estavam sendo mortos, né, a mando de autoridades da época. E nesse momento de dificuldade, Paulo, cheio do Espírito Santo, não somente como um pastor, mas como um amigo, incentivando Timóteo, dizendo: milite uma boa milícia, guerreie uma boa guerra. E essa amizade crescia cada dia mais. Vendo isso, podemos fazer um paralelo com a vida de Ruth. Estava disposta a passar por qualquer dificuldade com Noemi, e é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, eu e você: sorri com os que sorriem, chore com os que chorem. Se é melhor dois do que um, a Bíblia deixa bem claro, melhor dois do que um, porque quando um cair, o outro está ali para levantar. A Bíblia vai dizer: assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus, deixando bem claro que é necessário você ajudar e ser ajudado, porque ninguém consegue nada sozinho. Jesus, ele deixa baseado aqui na vida dessas mulheres que devemos construir uma amizade não somente com sorriso, mas muitas das vezes com lágrimas, com o joelho no chão, em meio às dificuldades, porque é assim que vemos o trabalhar de Deus em nossas vidas. Passo aqui o terceiro subtópico ao pastor André: um amor prático. Isso mesmo, Diácono Gabriel. Terceiro subtópico, um amor prático, né? Louvado seja Deus. Como já citamos aqui, 1 João capítulo 3, versículo 18, né? Filhinhos, não amemos só em palavras, mas em obras e em verdade. Louvado seja Deus, né? Tiago 2,17 vai dizer que assim também a fé sem as obras, ela é morta. Nós não podemos ser cristãos aí somente de palavras, né? Nós lembramos muito bem agora, o Espírito Santo me faz lembrar, do texto do bom samaritano, louvado seja Deus, né? Lá alude muito bem que nós não podemos ser aí um fariseu, né? Digamos assim, um cristão somente em palavras, mas nós devemos praticar o amor, sim. Eu louvo a Deus porque faço parte de uma igreja, Assembleia de Deus Missão, em que nós fazemos muitas obras sociais, graças a Deus. Todo ano temos trabalhos e realizações feitas na prática, louvado seja Deus, né? Me incomodo quando não faço, viu, Diácono Gabriel? Então o amor, ele tem que ser prático, né? Nós temos que fazer algo na prática: visitar, orar pelos enfermos, levar o alimento ao faminto, porque senão seremos cobrados, louvado seja Deus, né? Mas vamos aqui nos ater à lição. O comentarista nos diz: chegando a Belém, Ruth não ficou parada em meio às expectativas, né, fantasiosas. Ela já foi trabalhar, né, se prontificou a realizar um trabalho duro, que para a época era um trabalho realizado aos pobres e necessitados, que iam até as colheitas e se aproveitavam daquilo que sobrava, daquilo que caía pelo chão das suas colheitas. Isso, inclusive, era uma lei mosaica de Levíticos, capítulo 19, versículo 9, que diz, né: não recolherás o total de vossas colheitas, antes deixai para os pobres e os estrangeiros. Olha aí que, como eu disse, sempre foi graça. Deus sempre se preocupou com os menos favorecidos, porque neste tempo em que o homem tem a sua natureza adâmica caída, ainda não foi restaurado totalmente o homem, nós sabemos que existem as injustiças, e Deus sempre se preocupou, mas um dia estaremos no reino eterno, na justiça eterna, onde seremos todos iguais e teremos a justiça para todos. Mas neste tempo, nós sabemos aqui que, chegando em Belém, Ruth teve que trabalhar, ela praticou o amor, né? Ela, sendo mais nova,
Noemi ficando em casa, ela partia para as colheitas, não é isso? E pegava ali aquilo que sobejava das colheitas, louvado seja Deus. Ir às plantações e catar espigas que caíam, que ficavam no chão durante as colheitas, era instituído, como eu falei, por uma lei mosaica, a lei de Moisés, Levítico capítulo 19, versículo 9. Na palavra de Deus, o princípio básico é: ricos não podem reter toda a riqueza sem fazer algo ao próximo. Mateus capítulo 6, versículo 19, o Senhor nos ensina que nós não devemos entesourar, ajuntar tesouros na terra, mas sim no céu, através das nossas obras. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Mas também aqui o escritor ensina, que nós também não precisamos e não somos obrigados a alimentar o ócio dos pobres, ou seja, tá cheio de gente ociosa. É o preguiçoso que tem que ter com a formiga, Deus também ensina, não quer trabalhar, não quer fazer nada, quer viver de caridade. Mas nós sabemos, tanto na Antiga Aliança como no Novo Testamento, Paulo ensina, por exemplo, as viúvas que tinham que ser sustentadas e cuidadas pela igreja, tinham que ser mulheres idôneas, não poderiam se casar novamente, tinha que ser de idade, tinha todos os pré-requisitos ali para que a viúva pudesse ser sustentada pela igreja. Ela não tinha uma fonte de renda, ela não tinha filhos, ela não tinha quem sustentasse, era uma mulher que não era da bebida, era uma mulher que dava bom testemunho na igreja, porque houve alguns escândalos e houve a necessidade de Paulo trazer esse ensinamento para a igreja. E aqui o escritor ensina também, deve ir ao campo, o ócio, aquele que tem saúde, ele deve também ir ao campo, trabalhar duro para garantir o seu sustento, pois, exceto casos de incapacidade física, mental, não é isso? Aí sim essa pessoa pode ser sustentada, está lá em Gênesis capítulo 3, ok? Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz, seu esforço impressionou até mesmo o chefe dos trabalhadores, que era o encarregado ali de Boaz, que testificou dela, disse: olha, ela chega aqui de manhã, fica até o fim do dia, recolhe tudo que tem e leva a sua sogra, não é isso? Observamos ali em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, o texto é claro: se alguém não trabalhe, que não coma. É muito sério isso. Deus, inclusive, lá no princípio, Diácono Gabriel, quando instituiu o Jardim do Éden, as pessoas falam: não precisava trabalhar. Não é verdade, porque lá está escrito que Deus fez o jardim para que o homem cuidasse e lavrasse. Antes da queda está escrito que o homem deveria cuidar e lavrar do jardim. Então o trabalho sempre existiu. O nosso Senhor, inclusive, quando foi indagado a respeito de que curava aos sábados, ele deixou bem claro: o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então trabalho é uma coisa que foi criada por Deus. Ruth testificou do amor prático, que é o subtópico deste que eu estou aqui ministrando. Um amor prático, não é isso? O amor tem que ser na prática, amém? Eu já passo aí o terceiro tópico, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus, ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. É bem interessante que o pastor André disse aí que sempre houve o trabalho, Muitas pessoas dizem que a consequência do pecado foi o trabalho, mas não. A consequência do pecado foi o cansaço, Trabalho sempre existiu. Esse primeiro subtópico aqui do terceiro tópico, analisando o texto, vemos que Ruth foi um grande exemplo de fé para mim e para você. Vamos ver que ela tinha duas opções, Uma trajetória aparentemente fácil, porém sem Deus, que é voltar para a casa de sua família, ou trilhar uma escolha mais difícil ao lado de Deus. E nesse contexto, Ruth escolhe agir por fé. De modo que ela mesma vai dizer: o seu Deus é o meu Deus e o seu povo é o meu povo. Uma atitude de fé, Parafraseando aqui, Ruth estava dizendo: independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância, estaremos juntos, porque não estamos sozinhas, Deus, Ele está conosco. É isso que ela estava ali querendo dizer. A nossa vida é um grande desafio. Isso aqui é fato. E por isso nós temos que ter a convicção de que não estamos sozinhos nessa peleja. Assim como Ruth, temos que entender
que nas adversidades da vida, nas dificuldades, nesse grande desafio chamado vida, nós não estamos sozinhos. Deus, Ele está conosco. João capítulo de número 14, o próprio Jesus, né, pastor André, ele enfatiza esse fato de que não estamos sozinhos. Ele mesmo vai dizer: não vos deixarei órfão, irei e rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, o Espírito da verdade. Quando lemos, como por exemplo, Isaías capítulo 49, versículo 15, Isaías ele faz uma pergunta retórica dizendo: pode uma mãe esquecer de um filho que criou? Pode uma mãe não sentir compaixão do seu próprio filho? Aqui, Isaías ele faz um paralelo usando o amor de mãe, porque sabemos que não há maior amor terreno do que um amor de uma mãe para com o filho. Mas aí ele continua dizendo: ainda que uma mãe esqueça do seu próprio filho, todavia eu nunca me esquecerei de ti. Então nós não estamos sozinhos. E esse primeiro subtópico vai enfatizar o motivo pelo qual Ruth alcançou a graça vindo da parte de Deus, que é a fé. Porque a Bíblia vai deixar bem claro isso para mim e para você, que sem fé é impossível agradar a Deus, né, pastor André? E essa mulher teve uma atitude de fé. E quando lemos como, por exemplo, a carta aos Hebreus, a gente vai ver que ali vai dizer a respeito dos heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó. Esses homens e muitos outros pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, enfim, alcançaram o objetivo não somente aqui na terra, mas alcançar o céu. Por quê? Assim como essa mulher teve fé, a convicção daquilo que não se vê, mas se espera. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Não vemos a providência, mas entendemos e acreditamos, como Ruth e Noemi, que Deus ele estava conosco, que Deus ele ainda está conosco. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André: uma fé que inspira. Amém, diácono Gabriel. Uma fé que inspira. Aqui está falando da fé de Ruth. E aqui a lição nos ensina que a fé de Ruth foi inspirada na vida e fé de sua sogra Noemi, ok? Por quê? Porque ela dava testemunho de sua fé. Louvado seja Deus. Quando Ruth declarou: teu Deus é o meu Deus, não é isso? Teu povo é o meu povo. Era um ato de fé. Louvado seja Deus, né? Eu estava aqui conjecturando com essa passagem, com esse subtópico que é pequeno, falando da fé de Ruth, que foi inspirada na fé da sogra. O livro não descreve para nós os seus detalhes, mas eu fico entendendo como foi ali, tentando entender como esta mulher se manteve lúcida, de pé, primeiro quando perdeu o esposo. Tudo bem, ainda tinha ali o apoio, não só familiar, mas também financeiro dos filhos. Logo, tenho certeza, veio a falecer os dois filhos. Não me dá a data de um nem do outro, não sei se faleceram os dois no mesmo tempo, mas eu fico imaginando a fé desta mulher para se manter de pé, tendo que ser ela ali a líder, não é isso? E aquela que manteria a esperança e a fé em pé dentro daquela casa, não é isso? Pois encontrava-se ali apenas ela e as duas noras, num contexto histórico em que, com certeza, a dificuldade financeira logo bateria as portas, sem contar a tristeza, a decepção, não é isso? Que ela se encontrava ali amargurada de coração, sem a companhia do esposo, que era o provedor da casa, sem a companhia dos dois filhos. Encontrava-se ela, duas noras estrangeiras, longe de casa, mas o texto é claro, né? Ela manteve-se esperançosa. A Bíblia diz, e o livro de Ruth, que em dado momento ela até chega a dizer que Deus, né, havia abandonado ou havia pesado a mão sobre ela, como o diácono Gabriel até mesmo expôs, que ela disse: não me chame mais Noemi, mas me chame Mara, né, amargosa, né, que significa amargo, né. A mulher estava ali com a vida destroçada, mas dentro do coração dela, e as atitudes dela, que não foram desesperadoras, como nós já lemos aqui, como não foi de vitimismo, como ela não ficou ali se apoiando numa autopiedade, ela manteve-se de pé, buscando em Deus, com certeza, dentro da sua alma, uma saída. E como já lemos no tópico
anterior, quando ela soube que Deus estava provendo em Belém, em Israel, Belém é casa de pão, ela disse, opa, eu sei o Deus que eu sirvo, né? Voltemos para Belém, voltarei para Belém, né? Tentando despedir as noras. Ruth permaneceu de pé, observando o quê? A fé de sua sogra, não é isso? Por isso esse tópico é uma fé que inspira. Tenho certeza que Ruth cresceu na fé e na graça, porque observava isso em sua sogra, que passou todas essas adversidades, mas não perdeu a esperança, tanto que ela volta para sua terra natal, sabendo que o Deus de Israel é o Deus da providência, não é isso? Tito capítulo 2 e o versículo 4 fala a respeito das mulheres mais velhas que têm como obrigação, que já passou muitas experiências na vida, passar isso para as mais novas, né? Olha lá, Tito 2,4 diz, para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem os seus filhos, né? Então, ao longo da história, as mulheres mais velhas sempre tiveram a missão de resistir aos ventos e à superficialidade espiritual para ensinar as mais novas a permanecerem firmes nos propósitos morais e de fé diante de Deus. Eu já passo aí o terceiro tópico, a sensibilidade sobre liderança ao diácono Gabriel. Aleluia. O terceiro subtópico vai dizer sensibilidade sobre liderança, né? E a gente, aqui nesse terceiro subtópico, vai enfatizar a sensibilidade espiritual de uma mulher, né? A gente sabe que isso é genética, a mulher realmente ela é um pouco mais sensível, e é bem interessante que o Espírito Santo ele trabalha debaixo das armas que a gente tem, né? E o Espírito Santo ele trabalha em cima dessa sensibilidade da mulher, mulheres cheias do Espírito Santo. Às vezes o homem ele fica meio acanhado ali, mas a mulher chega, abraça, pergunta, nessa sensibilidade que a mulher tem, né? E quando a gente lê aqui a lição, como por exemplo, vai dizer, um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras testemunhas a crer na ressurreição de Jesus. Isso aqui está descrito em Lucas capítulo de número 24, versículo 1 ao 10, e João capítulo de número 20, versículo 11 ao 18. Jesus ele veio com um discurso sobre um amor, um discurso emotivo, aparentemente assim aos olhos das outras pessoas, emocional, mas espiritual. E as mulheres elas entenderam essa mensagem e foi as primeiras a testemunhar de Jesus. Então, a importância dessas mulheres serem emotivas, como eu já disse nas lições passadas, que muitas pessoas acham que Deus não ouve mulheres, que Deus, ou melhor dizendo, não usa mulheres, mas isso é extremamente... É um pensamento extremamente equivocado, né, pastor André? Porque a gente vê no nosso ministério onde a gente congrega diversas mulheres cheias do Espírito Santo, como a irmã Edna, a irmã Maria, muitas mulheres cheias de Deus, a missionária Rosângela que me ganhou para Jesus. Então Deus ele usa mulheres nessa parte também, na sensibilidade espiritual, e Deus ele trabalha em favor daqueles que se colocam à disposição para ajudar, usando aqui como base a vida de Ruth, mulheres que se colocam à disposição, sim, são usadas por Deus para fazer a diferença aqui na terra. Passo aqui a conclusão ao pastor André. Muito bem explicado, diácono Gabriel. A conclusão aqui nos ensina algo muito importante. Nesta lição nós vimos que o relacionamento de Ruth e Noemi mostra o quão é precioso para Deus o amor altruísta, né? O que é o amor altruísta, já aprendemos aqui, é aquele amor em que você faz algo por alguém sem exigir nada em troca. Em tempos difíceis, e nós sabemos que infelizmente vai se cumprindo as profecias da palavra de Deus, né? Acerca da segunda vinda do nosso Senhor Jesus, né? A buscar a sua igreja, em que o amor de muitos vão se esfriando, não é verdade? A lição ensinou que o amor de Ruth para com Noemi e de Noemi para com Ruth foi mútuo, né? Foi um amor altruísta, onde não se exigiu nada em troca uma da outra, ao contrário, né? Elas se
se predispuseram ali a ajudar uma a outra. Nós vamos observar na palavra de Deus, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 53, algo que vem acontecendo nos dias atuais, né? Lá em Lucas 12, 53 está escrito que numa casa estarão 5 divididos, né? Pai contra filho, filho contra pai, né? Sogra contra nora, nora contra sogra, que é o contexto que nós estamos estudando, em tempos em que o amor de muitos vem se esfriando, até dentro de um lar, de uma família, as pessoas não se importam umas com as outras. E pasme, diácono Gabriel, Miqueias capítulo 7, lá no Antigo Testamento, o profeta menor profetizou isso também. Miqueias capítulo 7 disse que se levantariam filho contra pai, pai contra filho. Então é algo que vem se cumprindo nos dias atuais, mas nós estamos aqui como servos de Deus para aprender que o amor altruísta é muito importante para nós e para Deus. Deus leva muito em consideração que nós, por sua vez, nos despojamos do nosso tempo, não é verdade? Muitas das vezes nós temos que parar o que estamos fazendo para atender alguém que passou por nossa vida, seja dentro de casa, principalmente, porque a Bíblia diz que se nós não cuidarmos dos nossos, da nossa família, nós somos pior do que os infiéis, não é verdade? Então, que este exemplo sirva não só para nora e sogra, sogra e nora, mas para o marido, para a esposa. Quantos casais aí, no momento que a esposa ficou doente, abandonou a esposa. No momento que o marido ficou doente, desempregado, abandonou o marido. Quantos exemplos terríveis nós temos aí no mundo de pessoas que abandonam a sua própria família no momento da adversidade. Então, vamos praticar o amor altruísta, que é fazer algo a alguém sem exigir nada em troca. Amém? Louvado seja Deus. Eu já passo as considerações do canal ao diácono Gabriel. Glória a Deus. Queria agradecer muito a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de estar aqui te ensinando e aprendendo com você também. Venho aqui, pastor André, muito feliz por poder estar aqui fazendo parte do reino do Senhor e entendendo que de alguma forma a gente está ajudando, né, pastor André? Muito feliz também porque tem muitas pessoas que têm elogiado o nosso trabalho, têm falado bem, têm ali acompanhado a gente. E eu quero dizer a você, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, porque você fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para mais pessoas, assim mais vidas são alcançadas pelo poder da palavra do Senhor, e assim, somente com um clique, né, você se torna um missionário da casa de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.